Bom, a ideia da aula de hoje é a gente começa a falar um pouquinho sobre sessões. Então, para que elas servem, né? Para isso a gente precisa recordar um pouquinho que o HTTP é stateless. Então, isso significa que ele não guarda estado. Traduzindo, né? O HTTP, você faz uma requisição, a partir do momento que ela acaba, você não tem como lembrar o que aconteceu, tá certo? Nem o servidor, nem o navegador. Então, imagina que você está fazendo várias requisições seguidas e você precisa guardar qual foi a primeira requisição, o resultado da primeira requisição, da segunda. O HTTP por si só não consegue realizar esse rastreamento, né, de requisições. Então, a partir do momento que cada requisição é enviada, ela pode ser tratada pelo servlet em instâncias diferentes. Então, além de eu não guardar a sequência, as instâncias podem ser diferentes do servlet, tá certo? Então, coisas importantes que a gente precisa saber. Quando é que a gente quer saber o estado anterior? Então, existem vários casos, né, nos sistemas corporativos em que a gente quer saber. Os exemplos clássicos estão listados aí, né? Os carrinhos de compra, as listas de itens visualizados, né, as suas preferências de clique, sugestões a partir do que você visualizou. E o breadcrumbs, né? O que são os breadcrumbs? São os farelos, né? Aqueles três pontinhos que vão marcando de onde você veio, para onde você vai, e aí ele vai mostrando para onde você deve ir ou para onde você quer voltar, tá certo? Então, como é que a gente consegue fazer esse rastreamento, já que para os sistemas corporativos isso é importante? A gente vai usar o sistema de sessão. As sessões dentro dos servlets são gerenciadas diretamente pelo container web. Isso significa que o que você vai fazer na prática dentro de um servlet é só adicionar coisas, alterar coisas e ler coisas, tá certo? Você não tem um acesso totalmente direto à sessão em baixo nível. Para a gente, sessão é um espaço de memória no servidor que a gente vai colocar informação e resgatar informação. Se é um espaço de memória, a primeira observação que a gente tem que fazer é: não se coloca coisa muito grande na memória. A gente está falando de memória RAM. Ah, mas o meu servidor tem muita memória. Sim, mas se você tiver 1 milhão, né, de acessos, ter muita memória talvez não seja o suficiente, tá certo? Então, para a gente falar um pouquinho sobre sessão, como é que a sessão funciona, antes eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cookies, tá certo? O biscoitinho. O que são cookies? Cookies são pequenos pedaços de espacinhos de memória que são trocados pelo navegador e pelo servidor, tá certo? Então, quando a gente fala de cookie, a gente está falando de coisas que o servidor pode escrever dentro do cabeçalho HTTP e podem ser lidas pelo navegador e vice-versa, né? Então, aplicações JavaScript também manipulam os cookies, certo? Então, vamos lá, bem rapidamente. Vamos ver aqui exemplos de como a gente consegue fazer um cookiezinho, né? Cookie vai, cookie vem, e aí a gente vai trabalhar com isso para tentar entender como é que o mecanismo de sessão funciona, e aí a gente consegue trabalhar com a sessão de forma mais objetiva. Então eu criei para vocês aqui uma classe, vocês estão vendo aí no Eclipse, né? Uma classe chamada Session Example, tá certo? Ela vai ser chamada por esse link aqui, né? Por esse identificador. E aí no primeiro momento eu só botei o do get, certo? Meu servidor está desligado. E aí eu vou fazer lá o início. O que esse cara vai fazer nesse momento? Ele só vai imprimir qual é o contexto. Então ele vai colocar qual é a URL que foi acessada, né? Vamos botar para rodar isso. Depois a gente fala um pouquinho, manipula um pouquinho de cookie direto a partir do nosso servlet, né? Apertei o verdinho, vocês já estão acostumados. Dei finish, ele vai fazer o run as, né? E vai abrir aqui a telinha do navegador local. Então, como eu falei, ó, servlet, e colocou o contexto que é projeto web 1, que é o nome do nosso projeto, certo? Então, só para a gente ver do navegador, porque depois eu quero ver os cookies, eu vou abrir aqui, né,
no meu navegador, Servlet Projeto Web. E aí uma coisa bem legal, ó. Vamos aqui, configurações, privacidade e segurança, cookies e outros dados. E aí eu vou aqui, ó, ver todos os cookies, onde são todos os cookies das páginas que eu acessei. Então, às vezes, o cookie serve para guardar uma informação, por exemplo, o seu nome ou a última data de acesso ou alguma informação que a sua aplicação quer fazer. Então, opa, apertei no lugar, escrevi no lugar errado. Então, segurança. Vamos lá de novo, que eu me perdi aqui, avançado. Só um instante, eu fiz uma busca errada aqui, cookies e outros dados. Ver todos os cookies. Vamos ver se o meu localhost criou algum cookie. Então vocês vão ver que eu não tenho nenhum cookie no meu localhost, né? Ele simplesmente colocou o Servlet Projeto Web. Para mostrar para vocês como é que essa coisa funciona, eu vou criar um cookie aqui, tá bom? Então, se eu vou criar um cookie, eu vou colocar ele dentro do cabeçalho HTTP. Se eu vou colocar ele dentro do cabeçalho HTTP, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse objeto cookie no response, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou criar um objeto cookie aqui. Observem o construtor padrão dele, tá vendo? É o nome do pedacinho de memória e o valor do pedacinho de memória. Isso significa que, por exemplo, se eu colocar aqui mensagem oi cookie, vai aparecer lá na minha tela esse cookie com esse nome, esse valor. Tá, fiz o cookie. Agora o que eu tenho que fazer? Response.add cookie. Adicionei o objeto cookie no meu response, certo? A partir do momento que a minha requisição get terminar, ele vai adicionar esse cookie aqui. E aí vai apresentar essa mensagem na tela. E aí a gente vai conseguir ver lá do navegador. Já deu para ver que enquanto eu estava falando, né, o contexto foi recarregado. Então eu já posso acessar a página. Então aqui, ó, Servlet Projeto Web 1. Vamos lá nos nossos cookies. Apareceu um cookie aqui, estão vendo? No localhost. Mensagem, que foi o nome que eu coloquei. E o conteúdo é oi cookie, tá bom? Então você pode colocar quantos cookies você quiser dentro do seu protocolo HTTP, que na verdade o que vai acontecer é que o seu navegador vai ficar o quê? Enviando um cookie e recebendo um cookie, tá certo? Então a brincadeira vai ser sempre essa. Beleza. Mas Duarte, para que você falou sobre cookies? Eu falei sobre cookie porque quando a gente for falar do mecanismo de sessão, vamos voltar lá para os nossos slides, a gente tem que entender o que é uma sessão. Então, eu falei para vocês que a sessão é um pedaço de memória que o Web Container vai fazer o quê? Ele gerencia. Então, eu posso guardar coisas na minha sessão, certo? Mas você falou para mim que o protocolo HTTP é stateless. Se o protocolo HTTP é stateless, como é que ele sabe que aquela sessão existe, né? Porque você mandou uma requisição, ela some. Mandei outra requisição, ela some. Ah, então aí entra o contexto do cookie, certo? Isso significa que toda vez que você cria uma sessão, o seu navegador vai mandar o quê? Vai mandar um cookie escondido dentro do seu protocolo HTTP com o ID da sua sessão, um número que representa aquele espaço de memória para o contexto em que você está, tá bom? Mas na verdade é para o espaço de memória reservado para a sua sessão. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai acessar as sessões HTTPs usando essa interface aqui, HTTP Session, tá certo? Aí a gente vai poder fazer request.getSession e manipular esse objeto colocando atributos ou pegando atributos. Então vocês vão ver que é muito parecido
com a forma como a gente lida com cookie, só que a diferença é que a gente não tem um objeto cookie, certo? Beleza, então o objetivo da gente guardar coisas na sessão é que a gente consiga armazenar objetos, né, ou informações que consigam fazer o quê? Essa continuidade, né? Eu armazenar um local de memória que identifica quais foram os produtos que eu visualizei, quais foram os produtos que eu coloquei no meu carrinho de compras, que sabe qual é o meu nome, qual é a minha senha, desculpa, minha senha não, qual é o meu apelido, né? Que sabe qual foi meu último acesso, por exemplo. Então, isso a gente consegue fazer com as sessões. Então, rapidamente, primeiro, quando você recebe uma requisição, você vai pegar a seção dessa requisição. A partir daí, a gente pode colocar objetos na seção ou recuperar objetos da seção. Repara, session.getAttribute cliente. Aqui, na verdade, esse método vai retornar um object, por isso que tem um downcasting aqui. Se esse objeto não for um cliente, vai dar um erro em tempo de execução, tá certo? Porque o compilador não tem como saber se o objeto naquele momento em que você passou é um objeto do tipo cliente. Então, quando você faz downcasting, o compilador confia em você. Como se ele falasse, eu acredito que esse object vai virar um cliente porque você está me dizendo. Beleza, então bem rapidamente, né? Isso foi o que a gente falou sobre sessão. Vamos trabalhar um pouquinho com isso para poder ficar um pouco mais firme. Então vocês viram, né, que eu criei esse cookie lá, a mensagem oi cookie, eu vou tirar só para não confundir a gente. O que a gente viu? A gente quer agora guardar uma informação dentro da memória do servidor, certo? Se a memória do servidor é a sessão, então request.getSession. É um objeto do tipo sessão. E a partir daí eu consigo guardar qualquer coisa na sessão, tá bom? Set attribute. Aqui, por exemplo, eu vou colocar, né, nome. Vou colocar o meu. Para vocês verem que eu posso colocar qualquer coisa, eu vou passar um objeto date aqui. Tá bom? Então, essa informação vai ficar guardada no cookie? Não, não fica guardada no cookie. Ela fica na memória do servidor. Tá bom? A gente vai conseguir acessar na próxima requisição se você estiver fazendo da mesma máquina. Mas o mais legal é que quando você entrar nessa URL, o que o servidor vai passar para o seu navegador? Um ID de sessão que fica escondido dentro do cookie. Então vamos ver isso agora. Vamos lá. Perdão. Eu não gravei o que eu falei, né? Mostrei para vocês só o slide. Então, bem rapidamente aqui, olha o código, tá? Request.getSession, objeto tipo sessão. Coloquei um atributo Felipe, coloquei um atributo data, que é um objeto. Por acaso aqui era uma string, aqui eu coloquei um objeto. O atributo valor pode ser qualquer coisa, tá certo? Então, eu estou falando que eu guardei na memória da minha sessão Felipe como nome e a data atual como data. A partir do momento que eu faço a linha 21, eu já criei a sessão. Então, quando terminar o método do GET, o protocolo HTTP vai retornar o quê? Ele vai retornar um ID da sessão. Então, agora a gente vai ver isso acontecendo lá no nosso navegador e a gente vai encerrar essa aula por aí. Então, vamos lá. Recarreguei. De novo, vamos lá. Configurações. Privacidade e segurança. Cookies e outros dados. Ver todos os cookies, né? Vamos ao tá aqui embaixo, ó, localhost, que tem 2 cookies. A mensagem anterior, porque um cookie ele só morre com um prazo de validade, tá bom?
Então ela vai ficar guardada na sua máquina. E olha aqui um cookie JSessionID. Estão vendo esse número grandão aqui, né? Isso daqui é um código que vai identificar, olha, esse cara criou uma sessão e guardou aquela string dentro da sessão. Então, é nesse cara aí que a gente vai colocar referência para o carrinho de compras, por exemplo. Quais são os objetos do meu carrinho de compra que eu coloquei, mas ainda não comprei, tá certo? Então, esse ID aqui é o cookie que o seu navegador sempre vai passar para o servidor. E aí, o servidor vai conseguir acessar a sessão. Então, vamos ver rapidamente aqui, ó. Date. Data antiga. Session. Get attribute. Data. A gente sabe que ele é do tipo gate. Vou fazer o cache aqui. E para que vocês vejam isso acontecendo, vou duplicar essa linha. E aqui eu vou colocar a minha data antiga. To GTM string. Ele deu um warning, eu vou deixar o toString. Beleza. Vamos esperar o contexto ficar atualizado. Ficou atualizado. Vamos dar um F5 na nossa página. Então aqui, ó, a data antiga foi 20, 25 e 40. A gente já está em 2028. Se eu atualizar de novo, 2028. Vocês estão vendo que eu estou atualizando a sessão. Ok? Então, esse era o objetivo. A gente já está conseguindo colocar informação na sessão e resgatar informação da sessão.